Vamos orar, irmãos. Deus querido, maravilhoso Pai, mais uma vez nós estamos, Senhor Deus, agradecidos a Ti por estarmos aqui reunidos na Tua casa de oração, Senhor, do qual nós aqui estamos para mais uma vez cultuar o Teu santo e maravilhoso nome. Deus querido, pedimos a Ti que essa palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz, mais uma vez venha falar aos nossos corações. Amém. Deus querido, pedindo mais uma vez, Senhor, venha abençoar o Teu servo pastor, que ele possa ser, Pai, usado por Ti, pelo Espírito Santo, e que essa palavra, Senhor Deus, venha falar o mais profundo em nossos corações, que nós possamos fazer uso, Pai, desta palavra. Deus querido, nós Te louvamos por estarmos aqui na Tua casa, nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Filho amado. Amém. Amém. Muito bom, nós queremos nesta noite pensar recomendações para viver em harmonia. Nós precisamos viver em harmonia, né? É interessante que o nosso violão aqui quebrou a corda e agora as cordas não estão em harmonia. Então, o nosso desejo é que o ano de 2018, que ainda não terminou, nós possamos estar em harmonia, porque graças a Deus, os filhos do Senhor ficam em harmonia na passagem do ano, e nós temos visto muitas famílias onde ocorre muito desarmonia, e nós queremos que o ano de 2019 seja também um ano cheio de harmonia, amém? Nós vamos estar vendo o seguinte: chegamos a uma nova sessão nessa primeira carta aos Tessalonicenses, onde Paulo faz exortações que tratam de problemas específicos, de lideranças e de relacionamentos entre as pessoas da igreja, da igreja de Tessalônica. Pelo que vamos estudar, vamos ver esta noite, podemos afirmar que esse trecho da carta é uma espécie de expansão, de continuidade de Romanos 12, 18. Vamos ler tudo que está escrito em Romanos 12, 18. 1, 2, 3 e já. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Para o ensaio está ruim ainda, né? Para o ensaio está ruim. Vamos ver se para o ensaio vai ficar bom agora. 1, 2, 3 e já. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Agora para valer. 1, 2, 3 e já. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém, meus irmãos. O que depender de você, tenha paz com todos os homens. Um dia eu falei esse versículo para alguém, a pessoa falou assim: ainda bem que é para os homens, pastor, não vou ter paz com a minha mulher. Eu falei: não, irmão, pelo amor de Deus, está repreendido isso em nome de Jesus. Tá bom? Tá bom? Quando fala com todas as pessoas, o que depender de vós, tende paz com todos. O que depende de vós. Por que a Bíblia fala isso? Porque tem algumas coisas que não dependem de nós, mas tem muitas coisas que dependem de nós. Então, o que depender de você, o que depender de mim, não é para nós andarmos em paz. E aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de 12 a 13, fala o respeito aos líderes. E nós queremos trabalhar um pouquinho sobre o que diz aqui. Agora lhes pedimos, irmãos, Paulo falando, que tenham consideração para aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor, e os que aconselham, tenham consideração por eles. Continuação do versículo: tenham-nos em mais alta estima, com amor, por causa do que? Do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Então, só para treinar, dá a paz do Senhor por irmão que está do seu lado. Ah, pastor, já dei hoje, dá de novo, né? Dá de novo. E aquela música, né? Para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Se você conseguir tiver torcicolo, dá por detrás também a paz do Senhor. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Quem vai dar a paz do Senhor, pastor aqui? Ninguém vai vir aqui, oh meu Deus do céu. Ninguém quer a paz do pastor? A paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe sua vida, né? Então, meus queridos, olha só. Olha aqui, o que esse texto coloca, grandes coisas. Agora lhes pedimos. Paulo pede, irmãos, estamos falando com a igreja, irmão, eu estou pedindo que tenha consideração, que tenha estima,
que tenha em grande valor, quem? Para aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês. Meu irmão, aqui está falando da igreja, mas depois nós podemos aplicar por tudo. Aqueles que trabalham na igreja se esforçam para que você entenda, para que você vá bem. Sabe por causa que eu falo isso? Porque tem gente que quando você está dormindo está orando, tá bom? Uma irmã veio compartilhar comigo que ela chegou no serviço e ela recebeu uma mensagem que um irmão da igreja falou: gastei 40 minutos orando pela sua vida, minha irmã. Então tenha em consideração quem faça isso. Tenha em consideração quem está intercedendo pelo Senhor. Tenha em consideração quem está preocupado com a tua vida espiritual. Tenha em consideração aquelas pessoas que querem que você se desenvolva espiritualmente. Aqueles que estão trabalhando na igreja. Não é somente o pastor, é muita gente. Então tenha em consideração, tenha autoestima, tenha apreço por essas pessoas. Tenha apreço aqueles que lideram, aqueles que lideram no Senhor. Tenha apreço para aqueles que te aconselham. Nós temos que falar isso porque as pessoas hoje não querem ouvir conselhos. As pessoas hoje não querem ouvir os conselhos do Senhor, aquilo que a Bíblia coloca. Então tem pessoas que gastam o tempo, gastam a vida, gastam a sua inteligência, a sua força, aconselhando. Então se você tem o privilégio, tem a condição de ter alguém que faz isso, a Bíblia fala, tenha consideração. E a Bíblia continua: tenha-nos na mais alta estima, considere-os com um padrão elevado, com amor, ame-os por causa do trabalho deles, e vivam em paz uns com os outros. Nós precisamos ser assim na igreja, amém? 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 Amém. Nós precisamos ser assim na igreja. Uma igreja só cresce quando entende que a liderança precisa ser honrada, que a liderança precisa ser amada, que a liderança precisa ser estimada. Ah, pastor, você está falando isso que você é pastor? Também. Estou falando isso que eu sou pastor. E eu estou falando porque você é irmão. E eu estou falando porque você é igreja. E eu estou falando porque a Bíblia diz isso. E se a Bíblia não dissesse isso, eu não diria. Está aqui, não estou buscando outro lugar. Estou lendo o texto literalmente. É isso que a Bíblia diz. Quando você faz isso na casa de Deus, você transporta esse modelo para outros lugares. Então, honre, tenha autoestima aqueles que trabalham na sua casa, aqueles que lideram a sua casa, aquele que põe o pão, a mortadela, o presunto e vai mais por aí que não jantei ainda. Aquele ou aquela que faxina, que cuida, que limpa, que trata com amor, tem autoestima. Tem autoestima aquele líder do seu trabalho, que ele está ali cuidando daquela empresa, daquele empreendimento, para que não feche. Tem autoestima. Tem autoestima, funcionário público, o seu patrão, que representativamente, se você é municipal, o prefeito, estadual, o governador e federal, o presidente, mas todos eles representam um povo. Tem autoestima, servidor público. Há uma crise de honrar e glorificar e dizer, exaltar as lideranças. E se você não consegue liderar, melhor dizendo, se você não consegue honrar o líder que está ali na tua frente, você vai honrar a Deus, e você precisa ver por fé, e você precisa acreditar, crer no sobrenatural. Se você não consegue nem no natural, por isso que há grandes dificuldades nas instituições. Respeito aos líderes, baseando nesses 3 versículos, 12 e 13, nesses 2 versículos, melhor dizendo, as recomendações. Primeira recomendações: acateis com apreço, ou seja, ouça. Filho, tem um negócio que assim, eu entendo a situação, mas eu falo, tem que tomar cuidado com isso.
Pai e mãe falam uma coisa, por que, pai? Aí o pai explica, a mãe explica. Mas por que, pai? Por quê? Por quê? Por quê? E fica rolando aquele porquê e não vai fazer, vai atender. Querido, não estou falando que você não pode aprender. O porquê é uma oportunidade de aprender. Mas muitos jovens começam com esse porquê numa mutreta, numa subterfúgio, para enrolar e não fazer. Obedece, depois pergunta. Se seu pai te lidera no Senhor, se sua mãe te lidera no Senhor, obedece. Quantas pessoas têm padecido por não ouvir os bons conselhos dos pais? Tem alguns que estão aqui na noite. É que a gente não conta as cabeçadas que a gente dá, né? Mas quantas vezes eu e você não ouvimos o conselho de papai e mamãe? E mamãe está aqui hoje, né? Então tem que ficar quieto, senão ela me entrega. E a gente, cabeçada. Por quê? Não acatamos com apreço, porque às vezes nós obedecemos como um fardo. Meu pai mandou de novo. Meu pai mandou de novo. Mandou, obedece. Ele gosta de obedecer. Tá bom, meu querido. Ele gosta de obedecer, nunca vai ser líder bom. E como vai ensinar os outros a obedecer você se você não sabe obedecer? Não sabe. Não adianta. Tudo aquilo que eu vou aprender, eu aprendo com alguém que sabe fazer. Eu fui aprender a ser psicólogo. Durante 5 anos, estive no meio dos psicólogos. Para começar a aprender. Não adiantava eu estar no meio dos veterinários. Eu ia aprender outra coisa. Está entendendo? Então aquele que não aprende a obedecer, nunca conseguirá ser um líder que transmite aos outros condições deles obedecerem. Ah, pastor, como assim? Se você não obedece seu pai, você vai ter dificuldade que seus filhos te obedeçam. Se você não obedece o seu acima hierárquico, você vai ter dificuldade de um dia crescer na empresa, na instituição e também ser um líder ali. Se você não obedece seu pastor, e eu estou falando aqui de cerceamento da liberdade individual, você vai ter muita dificuldade em fazer os seus que obedeçam. Tem alguns que chegam assim, o pastor, vai lá falar com meu filho, vai falar com meu primo, vai falar com alguém a coisa. Eu falei, não tem como fazer nada, porque você ensinou ele a não obedecer, a não acatar, a não respeitar, não tem o que fazer, você ensinou. Não tem como. B, recomendações, tenhais com amor. Feche sua cabeça, feche os seus olhos. Cabeça, graças a Deus, está fechada, né? Não tem cabeça partida ainda, né? Feche seus olhos. Peça para todo mundo, feche seus olhos. Feche seus olhos. Lembra alguém que é líder seu em qualquer área. Faça uma oração nesse momento pela vida dele. Obrigado. Nossa, Senhor, nos ensina, Pai, a sermos gratos por aqueles que nos lideram. Obrigado, Senhor. Amém. Falo isso porque daqui a 2 dias nós teremos a posse de um novo presidente. Uns estão torcendo para que vá bem, outros estão torcendo para que vá mal. A gente tem todo mundo que torcer que vá bem. Sair dessa coisa partidária, irmãos. Para, você já foi, teve um momento para isso. Porque se ele for mal, quem vai mal? Quem? Todos nós. Então, nós precisamos nesse primeiro momento acatar. Ah, pastor, não estou gostando. Tem ainda aquele xarope chamado meladrião? Existe ainda esse negócio ou não? Existe óleo de fígado de bacalhau? Não existe, né? Agora é cápsula de ômega 3. Emulsão Scott. Tem esse trem ainda?
Não, Jesus que para de fabricar esse trem. Ou coisa ruim. Aquelas batidas de ovo de pata. Quem já tomou? Gemada de ovo de pata. Tomou, Luciano? Que bom, Deus é bom na sua vida, Deus é pai na sua vida. Não é? A gente tomou um monte de remédio amargo que a gente não queria. Não é verdade? É verdade, sim. Tem uns que arrepiavam até o cabelo da unha do pé. Mas a gente tomava. E hoje a gente sabe que aquilo ali foi bom. Sabe por quê? Porque você está vivo. Porque você não tomasse aquilo. Minha filha, eu lembro uma vez, tadinha, pegou uma infecção de garganta tão difícil que nada curava. Ela teve que tomar, ela tinha o quê? Uns 3 anos. Teve que tomar 7 injeções. E era doída demais. Minha esposa ia passar alguma coisa em casa, ia sentir o cheiro de álcool, ela já chorava. Via alguém de branco, ela já chorava. Ficou traumatizada. Ela não gostou de tomar aquelas injeções, mas ela tomou. Glória a Deus, como você está vivo. Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos, às vezes, aceitar um remédio amargo, aceitar alguma coisa que nós não gostamos muito, e fazer o quê? É assim a vida, bem-vindo à vida. Jesus tomou o remédio mais amargo para dar a salvação a mim e a você. Ele foi para a cruz, ele carregou os pecados, ele saiu da santidade do Pai, da eternidade do Pai, da maravilha do Pai, e veio a essa terra, e foi sofrimento, e ele padeceu, porque ele nos ama e porque precisava fazer isso, porque ele tinha que obedecer à ordem do Pai. Ele falou, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus naquele momento falou, se possível, eu não quero fazer isso. Mas ao mesmo tempo ele fala, não faça a minha vontade, faça assim a tua, Pai. Porque ele tinha amor. Outra coisa, viver em paz uns com os outros. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Vou falar uma frase do meu finado pai. E eu guardei essa frase. Prejuízo pouco é lucro. Prejuízo pouco é lucro. Pastor, o que é isso? É simples. Não entra em demanda em tudo, não. Tem hora que é melhor. Vocês me ajudam? Moisés, a igreja toda curva a cabeça, vamos orar? Curva essas cabeças, vamos orar, já tem gente cuidando. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai, pedimos que o Senhor venha abençoar essa vida e que nenhum mal aconteça, Pai, dê direção, entregamos tudo em tuas mãos, no nome de Jesus que oramos, amém. Amém? Viver em paz uns com os outros. Razões, 3 razões. Porque eles trabalham entre vós, eles presidem no Senhor, eles admoestam no Senhor. Ô Marinês, você podia continuar passando? Pode continuar passando aqui. Aplicação. Como você trata os líderes da sua igreja? Você respeita e submete a liderança deles? Qual a importância dos membros da igreja local viverem em paz uns com os outros? O que você pensa disso? Você faz sempre a sua parte nessa tarefa? Algumas perguntas que estão em nós, que nós devemos isso aí. Nós devemos. Como você trata aquela pessoa que lidera na igreja? O pastor somente? Não. Como que as crianças não estão aqui? Como que as crianças tratam o professor? Como as crianças tratam aquela pessoa que está ali? Como você trata as pessoas que têm alguma liderança? Como você se submete a elas? Qual a importância dos membros, dos irmãos? Qual a importância do irmão que vem aqui? Qual a importância de cada irmão? Nós precisamos entender isso aí. Deveres de todos. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, 14 e 15. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Olha só, falamos muito isso aqui hoje pela manhã. Conforte os desanimados.
Então, os ociosos que estão sem fazer nada devem ser advertidos, devem ser confortados os desanimados, devemos auxiliar os fracos e sejam pacientes para com todos. Tenham, versículo 15, cuidado para que ninguém retribua mal com mal. Então, me fez mal, vou fazer mal também dobrado? Não, mas sejam sempre bondosos, a bondade uns para com os outros e para com todos. Esta é a ordenança bíblica. Este é o conselho bíblico. Deveres de todos, né, que está aí: admoestar os insubmissos. O que é admoestar? Explicar, pregar o que estou falando aqui agora. Irmãos, tem muitas pessoas que ele não consegue ser submisso. E aí, pastor, você pode estar pensando assim, porque o pastor quer falar isso para ficar fácil para ele. Eu estou falando isso para ficar fácil na sua vida. Eu vou só dar um exemplo. Eu nunca vi ninguém subir de cargo nas empresas sendo submisso. Eu nunca vi. Ninguém promove o outro, aquele que é insubordinado, aquele que é insubmisso. Eu nunca vi um pai ou uma mãe comemorando: oh, glória a Deus, o meu filho, a minha filha é totalmente submisso, ele não respeita ninguém. Eu nunca vi. E o que eu vejo falar assim: meu Deus, tá ruim mesmo. Eu vejo as pessoas gravando, ficando feliz: nossa, falaram do meu filho, falaram da minha filha, que ele respeita a professora, que ele respeita o professor, que lá no serviço ele é pontual, que ele faz tudo. Ninguém fica feliz com a insubmissão, com a rebelião. Consolar os desanimados. Nós precisamos consolar aqueles que estão desanimados. E aqui eu quero fazer um parênteses, né? Irmãos, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem cerca de 11 milhões de pessoas depressivas. Nossa mesmo. 11 milhões de pessoas depressivas. Aí você pode dizer assim: pastor, o que eu tenho a ver com isso? Não sou psiquiatra, não sou psicólogo, não sou nada, não sou na área da saúde. Mas você é gente, amém? E os outros disseram amém? Vou falar de novo. Você é gente, amém? Amém. Ai, que bom, me assustei, né? Gente é que cuida de gente. Gente é que cuida de gente. Você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser psiquiatra, você não precisa ser uma pessoa da área da saúde para fazer isso. Consolar. Sabe que as pessoas falam quando o outro está com depressão? Uma grande parte. O que fala? Quero ouvir de vocês. O que fala? Que é frescura. O que mais? Que é falta do que fazer. O que mais? Falta de Deus. Tem uns que é homem, fala que é falta de mulher. Quando é mulher, diz que é falta de homem. E não vão mais para frente, que pode dar problema. Não é nada disso. Não é nada disso. A pessoa está adoecida, e ela precisa de cuidado, e ela precisa de carinho, e ela precisa ser ouvida, e ela precisa ser acolhida, e ela precisa ser amada. Simples assim. Simples assim. Tem um livro, meus irmãos, de André Solomon, chama O Demônio do Meio-Dia. Quiser, anote ele. Livro muito bom para você ler. Muito bom. Aí, pastor, melhor ler a Bíblia. É bom ler a Bíblia, mas é bom também ler O Demônio do Meio-Dia, porque O Demônio do Meio-Dia conta a história desse autor que passou grande tempo da sua vida com depressão, e quando ele conseguiu se erguer, ele começou a conversar com pessoas que sofriam de depressão, e ele vai contando os relatos do seu livro.
E ele conta uma história, acho que eu já até contei aqui, mas vou contar novamente. Que ele estava no seu quarto, e o seu quarto tinha uma suíte. E da sua cama até ao banheiro era 12 passos. E ele não conseguia dar os 12 passos. Ele também conta no seu livro que ele gostava muito de comer carneiro. Ele também gosta de comer carneiro. E às vezes que ele estava com fome, mas a depressão dele foi tão profunda, que o pai dele ficava com ele até 2 horas para ele conseguir comer 2 pedaços de carneiro, que ele não conseguia mastigar. Você vê o nível de depressão que ele estava. Mas eu vejo o nível de amor desse pai que ficou ali esperando, cuidando dele. Você pode fazer isso. Então quando a Bíblia fala consolar os desanimados, é isso. Ontem, dia 27, hoje é que dia é hoje? Diga hoje? 30, dia 27, uma pastora de São José do Rio Preto se enforcou. Meu Deus mesmo. Eu pergunto, a igreja está preparada para cuidar dos líderes? Pastor, está nervoso? Não estou nervoso não, estou perguntando mesmo. A igreja do Senhor está preparada? A igreja do Senhor está preparada para cuidar um dos outros? Porque, meus irmãos, o que nós temos visto é uma sucessão de humilhação ao ser humano. E às vezes isso na igreja. E eu não estou falando de mim não, porque eu sou meio doido e dou umas pancadas por aí. O que nós estamos vendo é isso. Nós precisamos voltar ao que Paulo diz. Vamos zerar 2018, vamos zerar o que foi, e vamos tocar para frente, um amando o outro. De que jeito? De que jeito se ama? Amando? Cada um se ama de um jeito. Mas você sabe amar, não sabe, irmão? Sabe ou não? Sim ou não? Cada um ama de um jeito. Ame. E você quer ser amado? Sim ou não? Viu? Você ouviu você tem um monte de gente que quer ser amado. O pastor quer ser amado, gente. Oh, glória a Deus, ainda bem que eu vi um amém. Vou falar de novo, vai que eu ouço mais um. O pastor quer ser amado, gente? Amém. Ia falar amém. Amém, oh, glória a Deus. Não tem importância, quer ser amado. Irmãos, subiu até a voz. Mas é sério isso. É sério quando nós falamos um texto desse, uma mensagem dessa. Viver em harmonia. Nós precisamos reaprender isso, não adianta. A gente precisa fazer o que nós estamos fazendo hoje, isso aqui na igreja, reunimos tudo e vamos sentar e vamos começar a conversar e vamos ver isso aqui que a Bíblia fala, da questão de viver em harmonia. E a gente precisa. Em harmonia consigo mesmo. Há crises e mais crises existenciais. As pessoas não estão suportando a si mesmo. Crises e mais crises. Então a gente precisa sentar e falar, gente, a gente tem que conversar. A gente tem que conversar. A gente tem que tocar na ferida. A gente tem que falar. A gente tem que fazer isso aqui, ó, um olhar no olho do outro e vamos conversar. Vamos ver o que aconteceu, o que está acontecendo. Vamos nos ajustar, vamos nos acertar mais, porque o mais importante é o quê? Nós vivermos em harmonia. É o que Paulo está falando. Nós precisamos amparar os fracos. Porque hoje você pode estar forte, mas amanhã você pode estar fraco. E a gente é um ajudando o outro. A gente precisa ser longânimo com todos. Pastor, o que é ser longânimo, essa palavra? Pavio longo. Pavio longo. Pastor, eu sou pavio curto. Pede para Deus que Ele emenda e faz um pavio longo. Ser longânimos. A gente precisa disso. Evitar retribuir o mal por mal. Quantas pessoas já te fizeram mal? Quantas pessoas ainda vão te fazer mal? Irmão, se o olho por olho, dente por dente for começar a vigorar, o que vai acontecer? Vai ficar todo mundo cego e banguela. Porque não vai ter olho suficiente para arrancar e não vai ter dente suficiente para arrancar também. Olho por olho, dente por dente, não dá. Seguir sempre o bem, seguir sempre a bondade. Nós precisamos disso. Nós vamos concluir dizendo
Famílias, olha lá, famílias e igrejas. Famílias e igreja tem se dividido. Igrejas têm se dividido. A gente sabe disso. Na nossa associação, na nossa convenção, em outras denominações, famílias também têm se dividido através do divórcio, através das brigas, que é irmãos que não se falam mais, primos que não se falam mais. Então, famílias e igrejas têm se dividido. Sabe por quê? Família tem se dividido e a igreja tem se dividido por não observarem recomendações como a qual nós estudamos agora em Tessalonicenses. Vamos voltar um pouquinho, Claudemir, volta um pouquinho. Volta no slide que fala as recomendações, se não me engano é o slide 5, respeito aos líderes. Achou? Achou? Olha lá, 3 recomendações. Acatar com apreço. Começa a acatar com apreço na família. Começa a acatar com apreço na igreja. Os tenhais em amor. Começa a semear o amor na família. Hoje, devido às dificuldades, existem muitas famílias que são reconstituídas. Então, temos aí os enteados. Irmã, acolha os filhos do teu marido. Irmão, acolha os filhos da tua esposa. Faça isso. Tenha com amor. Não, não é meu filho, não é minha filha. Como que não é teu filho, não é tua filha? Se não é biologicamente, e você não vai ser a mãe, você não vai ser o pai, mas eu estou falando, os tenha com amor. Os tenha com amor. Ah, eu não quero. Ué, Deus te quer também? Acorda para a vida. Deus não teve que suportar você? Não tem que suportar você? Carninha de pescoço. Eu e você. É a realidade. Os tenha com amor. Os tenham com amor. Viver em paz uns com os outros. Na família. É, pastor, você não sabe. Eu tenho um cunhado. Eu não tenho cunhado. Né? É, isso tem mesmo, você está vendo. Né? Fazer o quê? Cada um com a sua cruz, cada um com seu cunhado. Abraça a causa e pronto. Vive em paz com ele. Pronto. Mas é difícil. Eu falei que ia ser fácil. Né? Olha os dois aqui, já acertaram. Estavam brigados agora. Já se acertaram, é isso aí. Né? Vamos seguir um pouquinho para frente, Claudemir. Né? E deveres de todos: admoestar e submisso, consolar os desanimados, amparar os fracos, ser longânimo com todos, evitar retribuir mal por mal. Na família tem que fazer isso, irmãos. Se a gente começar a retribuir mal com mal, não vai dar certo. Se eu na minha casa, cada vez que alguém fizer alguma coisa que eu não gostei, eu for retribuir igual, não vai dar certo. E eles fizeram a mesma coisa comigo. A hora que eu fizer uma coisa que eles não gostaram, eles também retribuem com mal, não vai dar certo. Nós precisamos disso. Nós precisamos viver. Na conclusão aí, irmão Claudemir, cada um desses conselhos merece de nós atenção especial e enorme esforço para colocá-los em prática. Enorme esforço. Reconheço, não é fácil. É um enorme esforço. É um enorme esforço para a gente viver em harmonia, irmãos. É um enorme esforço. Uma corda não aguentou. Se arrebentou. É um enorme esforço. Quantas vezes nós estamos arrebentados? Mas diferentemente dessa corda, Deus nos chama na condição de podermos sermos consertados por Deus. Deus quer fazer um conserto na tua vida. Deus quer mudar isso aí. Cada um desses conselhos merece de nós atenção especial, um enorme esforço para colocá-los em prática. Na introdução mencionamos o texto: quando depender de vós, Romanos 12, 18. Então há algo que depende de nós, e Deus
não fará essa parte em nosso lugar. Nós precisamos a cada dia mudar a nossa condição.